Olá, me chamo Edson, eu sou consultor da Qualicard e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de defesa de alimentos, ou dos alimentos, né? Esse termo vem do inglês de Food Defense, né? O que exatamente é isso? Visa a proteção dos alimentos de contaminações intencionais, né? Como vocês podem ver nos slides, ele é a área responsável pela proteção do sistema alimentar na prevenção de adulteração ou contaminações intencionais dos produtos, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, visa o dano da empresa ou do consumidor final do produto, né? A gente tem dentro do Food Defense duas coisas que andam lado a lado, que é o Food Defense e o Food Fraud, né? Ou seja, quando um indivíduo ou um grupo determinado ideologicamente quer contaminar o produto de uma empresa, isso pode ser por meio de extorsão, danos da empresa, do consumidor, ou então por pressão política, terrorismo. Tudo isso está englobado dentro do Food Defense. Ao mesmo tempo, a gente tem as fraudes que podem acontecer numa empresa de alimentos. Na maioria das vezes, elas visam ganho econômico. Ou seja, nesses casos pode haver a substituição ou diluição de algum produto dentro do alimento, às vezes com um ingrediente de menor valor, por exemplo, para ter uma margem maior de lucro. Além disso, um rótulo incorreto ou falsificado. Às vezes também pode acontecer de ser mascarada a verdade da origem dos alimentos, né? Uma mentira para o cliente. Basicamente, né, tudo pode ser englobado dentro do que se define como EMA, né, que é uma motivação de adulteração econômica. Bem, mas é óbvio que isso é uma preocupação das empresas. Só que a gente vê que é um movimento novo, o Food Defense, um programa para defender a empresa disso. Apesar de termos um histórico já grande de problemas dessa origem. Por exemplo, entre os anos de 1950 e 2008, a gente teve 350 casos de contaminações maliciosas, ou seja, que foram confirmadas que foi intencional esse tipo de contaminação. Além disso, desde 1980 até 2014, a gente teve 169 adulterações com a finalidade de ganho econômico. Isso é um volume grande se a gente levar em conta o tempo que isso aconteceu, né? Internacionalmente, isso já é algo previsto em legislação, o Food Defense. Por exemplo, a gente tem a legislação atualizada em 2011, a FSMA, que prevê o Food Defense como um plano integrado já dentro da empresa, junto com os outros controles que a empresa deve ter. Além disso, na FSSC 22000, que é aquela norma baseada na ISO, ela também prevê o Food Defense como um dos planos principais da empresa. A gente tem também a PAS 96 de 2017, que também é uma norma aceita internacionalmente, né, baseada, principalmente aceita pelo GFSI, e que também prevê o Food Defense. Porém, aqui no Brasil, a gente ainda está um pouco defasado quanto à questão legal de aplicação de Food Defense. Então é óbvio que, mesmo assim, é interessante as empresas utilizarem, mesmo que sejam normas internacionais, para aplicação dentro da empresa. Bem, mas o que exatamente a gente precisa para defender a empresa desse tipo de ameaça? A gente precisa definir um plano de defesa de alimentos, visando o Food Defense, né? Esse plano ele não deve apenas prever ou prevenir esse tipo de contaminação, mas também é importante para saber como agir em casos de contaminações e que a gente possa ter uma resposta rápida a essa contaminação, saber como agir e como proteger a empresa, o nome da empresa e o nosso cliente também nesse quesito. O que a gente precisa para montar um plano de Food Defense? Bem, primeiro, a gente precisa definir uma equipe. Então, definir nessa equipe quem é o líder, escolher pessoas de diferentes áreas para que tenham uma visão geral do todo ali da empresa. Além disso, a segunda etapa é desenvolver um plano de defesa de alimentos. Então aí a gente define as responsabilidades, né, o que cada um da equipe vai fazer na prática para colaborar com esse plano. Além disso, a gente precisa analisar quais são os perigos que nós temos na empresa, nos produtos, nas instalações, enfim, tudo que pode oferecer vulnerabilidades para o produto. Na sequência, a gente pontua quais são essas vulnerabilidades e determina medidas de controle. Então, nessa etapa,
a gente precisa analisar uma lista ou definir listas de verificações para avaliar quais são os potenciais lacunas e verificar quais são as conformidades em relação à segurança, seja externa, interna, pessoal, gestão de materiais, dentre outras vulnerabilidades que a empresa possa ter. A terceira etapa é a aplicação do plano. Então, depois que a gente mapeou toda a empresa, definiu quais são as medidas de controle, vai ser aplicado. Mas para isso é necessário fazer testes por meio de simulações, testar evacuações, recalls e assim por diante, para a gente conseguir ver se realmente, na prática, como vai funcionar esse plano aplicado. A quarta etapa é a avaliação. Então, o plano de defesa dos alimentos ele não é algo definitivo, não é algo que a gente faz uma vez e ele está pronto para sempre. Então, é necessário estar avaliando esse plano regularmente e principalmente por meio de auditorias internas. É uma excelente forma de avaliar o plano. E o quinto ponto é a questão da manutenção. É essencial que ela sofra as alterações necessárias sempre que for preciso. Então não há um prazo de que apenas em tanto tempo eu posso atualizar meu plano. Não. Sempre que a empresa passar por alguma mudança, seja estrutural ou do produto em si, né, que altere alguma coisa, ele tem que ser atualizado. Mas o que eu levo em conta quando eu estiver montando esse plano? Bem, aqui a gente cita os agentes contaminantes que devem ser analisados. Então, quais são os perigos biológicos, físicos, químicos, ou muitas vezes até radiológicos, que podem estar oferecendo risco para o meu produto? Será que alguns desses estão mais vulneráveis, né? São mais suscetíveis a contaminar meu produto? Ou será que algum desses pode chegar até a minha linha produtiva? Além disso, a gente tem outras variáveis também, como, por exemplo, o agressor. Quais desses são mais possivelmente capazes de causar uma contaminação intencional na minha empresa? Algum ativista, terrorista, um funcionário descontente? Além disso, a gente pode avaliar também as táticas empregadas. Então, quais são os tipos de ataques que podem acontecer fora da instalação, ou alguma entrada forçada na nossa linha de produção, um ataque no interior, uma entrada secreta, enfim. Quais os meios em que a pessoa pode usar. Além disso, o agente contaminante, como a gente citou, né, os biológicos, físicos, químicos e radiológicos, quais desses podem ser utilizados. Então isso tem que ser levado em conta quando a gente monta o plano. E além disso, a gente tem 3 principais elementos vulneráveis, que são produto, pessoas e instalações. Então o nosso produto, dependendo de qual for, ele pode ser mais suscetível à contaminação. Então, por exemplo, eu tenho um produto que ele não tem umidade nenhuma. Bom, a tendência é que uma contaminação biológica seja menos provável, né? Agora, muitos produtos têm tudo o que o micro-organismo precisa para se proliferar. Então, logicamente, esse produto vai ser mais suscetível a esse tipo de contaminação. Além disso, as pessoas também. Quem entra em contato com a minha empresa? Com a linha produtiva? Será que eu tenho um histórico de funcionários descontentes? Será que eu tenho uma relação não muito saudável com algum parceiro ou algo do tipo? Ou será que o meu tipo de produto gera um descontentamento com algum ativista ou algo do tipo? Então tem que ser avaliado também que tipo de pessoas podem oferecer risco à empresa. Além disso, as instalações também. Algumas vezes a estrutura pode estar vulnerável em alguma parte especificamente. Então isso tem que ser avaliado bem pausadamente, né? E para que a gente conseguir avaliar cada parte da estrutura e entender quais são as vulnerabilidades. Para a gente aplicar o plano de defesa, a gente tem algumas ferramentas específicas para isso, né? Nesse slide a gente cita algumas delas, né? Muitas são baseadas no HACCP, e usam a mesma didática ali para analisar quais os pontos, né, de vulnerabilidade e como aplicá-lo. Ali a gente até cita o Carver Plus Shock, que é um sistema, né, um software desenvolvido pelo FDA, para facilitar essa defesa dos alimentos, né, o Food Defense. Então ele pode ser utilizado também. Mas é óbvio que cada plano é específico
para a empresa. Então, por isso que a Qualicad oferece uma facilidade, né, treinamentos mais específicos para esse tipo de assunto e entre vários outros também. A gente tem os contatos aqui, para quem tiver interesse, né, em saber mais sobre os assuntos. E eu agradeço a atenção de vocês.